eu queria começar perguntando para vocês: é possível comparar o Fortaleza com o Leicester? PVC, me diga. É uma boa comparação. Eu acho que o Leicester é o conto de fadas moderno, porque, vamos dizer, lá no passado, Deportivo La Coruña, Super Depor, foi um caso parecido, mas o Depor foi um caso de um time que voltou da primeira divisão com investimento pesado do empresário da cidade, que era Augusto César Lendoiro, que quase foi campeão em 93, quase foi campeão em 94, foi campeão em 2000, então você teve um processo de 6 anos. O Leicester não, o Leicester foi um time que voltou para a primeira divisão em 2012, ganhou o campeonato em 2016 e 3 anos depois voltou para a segunda divisão de novo. E aquele time do Leicester, ninguém imaginava que fosse ser campeão como foi. E aí você fala assim, pô, nunca mais vai ter um caso de um time modesto, de pouco recurso financeiro, comparado com os gigantes, que ganha o campeonato de turno e retorno em pontos corridos em 38 rodadas. E o Leicester ganhou. O Leicester ganhou. Agora, o Fortaleza pode vencer? Eu não aposto que o Fortaleza vai ganhar o campeonato. Eu acho que o que o Fortaleza está fazendo é extraordinário. Ele pode ganhar o campeonato, mas ele não é favorito para ganhar o campeonato. Mas está uma demonstração de que é possível. E eu acho que no Brasil é mais possível do que em outros lugares ainda, porque por mais que você contrate Almada e Alcaraz, o Almada é um jogador campeão do mundo pela seleção da Argentina sem jogar nenhuma partida. E o Alcaraz é um jogador que jogou Premier League, mas nunca jogou pela seleção do seu país. O que eu quero dizer com isso? Quando o Real Madrid, Manchester United e Manchester City contratam os melhores do planeta. E aí você faz uma constelação no seu elenco que é muito difícil de ser batida. No Brasil, Uhum. por mais que se contrate, o Brasil não tem ainda a capacidade de contratar os principais jogadores das principais seleções nacionais. Então, mesmo que o desequilíbrio tenha aumentado nos últimos tempos, você ainda tem um nível técnico que do topo para o meio é mais fácil de alcançar. Porque você não tem o Mbappé, você não tem o Vinícius Júnior, você não tem os candidatos à bola de ouro. O Rodrigo, Mas não é fácil. Mas não é tem um fácil. detalhe aí que está passando desapercebido e não pode passar. O Flamengo tirou um jogador da Premier League com 20 e poucos anos, 20 anos, né? O que não é usual, né, cara? Geralmente é o contrário. E um jogador que deu certo, né? Não é um É jogador que isso. chegou lá, bateu e não estava jogando Isso. nada, né? Ele fez uma temporada muito É, boa pelo Southampton, jogou a segunda divisão porque o time caiu, também jogou bem, tanto que ele foi para a Juventus, né? Não é que ele ficou. Aí na Juventus, de fato, ele não jogou muito. Mas é de fato um feito nesse sentido, porque o Flamengo, se você olhar nas contas, e isso já foi feito em uns estudos, tem um grupo muito bom chamado CIES. Ele está no patamar dos times de baixo da tabela da Premier League em termos de finanças, né? Do que ele investe em contratações. Ele vai estar ali 16º, 15º, mais ou menos, da Premier League em valor, que é mais ou menos o Southampton, né? E aí, é em isso. outras ligas, na espanhola vai ser o sexto, sétimo, na italiana vai ser o oitavo, vai ser algo nesse sentido, entendeu? Então, são clubes que estão. Ele está contratando um clube que talvez esteja num patamar financeiro similar ao dele. E aí, complementando o raciocínio do PVC, que eu concordo, sobre que existe uma disparidade maior, porque os jogadores lá são os que a gente não consegue contratar. Mas eu vou fazer uma ressalva. Eu acho que hoje o feito do Fortaleza de estar na liderança é muito maior do que foi, sei lá, na década de há 20 anos atrás, o Atlético Paranaense, que na época talvez tivesse o tamanho do Fortaleza, hoje o Atlético Paranaense evoluiu, mas que tivesse o tamanho financeiro ganhar o brasileiro, entendeu? Porque na época a disparidade não era tão grande. Então o Sim. Fortaleza está trabalhando com uma disparidade que é maior. Os times da ponta, e aí a gente está mostrando, Fortaleza, graças também a essa receita de Liga Forte União,
e vamos ser sinceros aqui, o Fortaleza tem mérito nisso. Como ele tem a dívida controlada e tal, ele consegue usar o dinheiro para investir. Aí está com em torno de 60 milhões, que foi mais ou menos até abril, que ele usou de contratação. Aí você compara 60 milhões com 300. 60 milhões com o que o Palmeiras vai investir, que é quase 200. Então, os times que estão competindo com Fortaleza têm uma escala de investimento em contratação muito maior. Aí você põe receita. A receita do Fortaleza previsto do orçamento é algo como 260 milhões, né? Com 100 milhões mais ou menos de pessoal. Você pega o pessoal do Palmeiras, por exemplo, vai dar 4, 5 vezes isso. Você pega a receita do Flamengo para esse ano, é em torno de 1 bilhão o previsto. O do Palmeiras é 800 milhões. Então, você vê a disparidade com que o Fortaleza está trabalhando. Então, eu acho que é um feito muito grande. Ele está disputando ali na frente. A gente pode discutir aqui, o PVC acha que não vai ganhar, mas, enfim, isso aí não é nem o tema aqui. Mas só o fato dele estar disputando cabeça a cabeça é um fator que mostra como o clube consegue tirar desempenho, acertar nas contratações e tirar desempenho, tendo muito menos dinheiro disponível para investir, né? Olha só, eu estou tentando pegar aqui o que o Chelsea gastou em 2016, 4,5, 8, 12, 13, 500, 27, 48, 54, 57, 61. Em 2016, o Chelsea de contratações gastou 61 milhões de libras e o Leicester gastou 27. Eu acho que, assim, de fato, a contratação, o caso que o Rodrigo citou, Fortaleza versus Atlético Paranaense, não tem comparação, é exatamente isso. Fortaleza é muito mais importante, muito mais impactante, muito mais impressionante. Agora, tem um detalhe, né? Em 2001, não eram pontos corridos. Além do impacto ser menor, não eram pontos corridos. A grande questão do Leicester, do conto de fadas do Leicester, ou do possível conto de fadas do Fortaleza, é você jogar 38 rodadas gastando um quarto do que os gigantes gastam e conseguir concorrer. Né? Como em A logística ainda, né, PVC, que é muito mais difícil. Para o Leicester, não. Para o Leicester não era esse o problema. Sim. Porque o Leicester, a Inglaterra é um país pequeno, você consegue andar de trem para cima e para baixo numa boa. De avião também, são viagens curtíssimas. Aqui o Fortaleza tem a questão da logística, mas a questão do dinheiro, o Leicester gastava muito, muito menos do que Manchester City, do que Manchester United, do que Arsenal e do que Chelsea em 2015 e 2016. O temporada que o Mourinho caiu e chegou a ficar em 16º lugar. E o Leicester gastava 1/3 do que o Chelsea gastava. Agora, Rodrigo, olhando para o trabalho do Fortaleza, eu conversei com o Marcelo Paz essa semana, ele falou que já tem 2 jogadores da base no elenco atual, que ele está investindo bastante. O Fortaleza está investindo muito lá no seu centro de treinamento, formação de jogadores e tal. Será que o dirigente, o Corinthians, sem falar do Corinthians, eu não vou nem falar do Corinthians, porque o Corinthians se algema, né, na cadeira, se amarra. Mas São Paulo, Fluminense, Grêmio, Inter, olhando para esse modelo do Fortaleza, será que eles não ficam corados? Porque é incrível como é possível fazer uma transformação num clube de Série C em 10 anos. São 10 anos de modificação. Porque você olhar para a reestruturação do Palmeiras, do Flamengo, de outros clubes e tal, que tem cada um seu modelo, né? Ok, são torcidas enormes, o Palmeiras está num centro muito rico, o Flamengo, pô, nem vou falar, torcida gigante. Cara, é incrível, velho. É incrível. Isso me incomoda muito. Como que os outros presidentes de clubes olham para o Fortaleza e não ficam vermelhos, Rodrigo. Foi um plano que foi executado em etapas, como você está falando, né? Mas assim, não é. E isso é que eu acho que é muito importante você pensar para esses clubes do que eles poderiam ser feitos. Porque o Fortaleza saiu da Série C, não é que de repente ele estava na Série A disputando a liderança. Ele foi subindo em etapas, em termos de tanto do que ele podia contratar, da onde ele queria chegar, de quais eram as metas dele.
pensando passo a passo. Em geral, o que a gente vê desses outros clubes é assim, começou o ano, o que a gente vai fazer? Põe o máximo de dinheiro possível aí que a gente conseguir juntar, jogando as dívidas lá para frente, a gente monta o time mais forte possível para conseguir um resultado aqui e gerar alguma receita para gerar para o ano que vem. Então, não tem planejamento nenhum, né? A gente vê, inclusive, né, do que foi feito com alguns clubes. O Corinthians acabou de chegar uma nova diretoria, botou 150 milhões de reais, né, até agora no time de futebol. Qual a lógica que você vê de que é uma montagem de time aos poucos para depois você também fazer renegociações e você ter uma lógica de agora a gente vai começar a pagar as contas? O clube está desde o início do ano patinando financeiramente. Continua um monte de bloqueio, penhora e tal. Então, se você não resolve o básico, como é que você vai fazer o restante? Então, tem muito a ver com isso. O Fortaleza não é que é um clube sem dívidas, mas ele reestruturou a dívida dele, assim como fez o Bahia antes de virar SAF, né? Ele usou o dinheiro do City para pagar a dívida do Opportunity, mas antes disso ele estruturou a dívida dele de uma forma. Você primeiro precisa estar razoavelmente assim, eu estou pagando todas as contas em dia, tudo que vai entrar aqui, o quanto que eu tenho de dinheiro, esse é o primeiro passo. O primeiro passo não é vou montar um time vencedor. Então, eu acho que o erro já está aí. E um planejamento que você vá... o São Paulo pode um dia, e o Corinthians pode um dia baterem de frente com o Flamengo e Palmeiras todas as temporadas. Não é que não batem de frente hoje, mas assim, todas as temporadas podem. Só que isso exige um planejamento por etapas. Isso vai acontecer daqui a 4, 5 anos. Achar que vai fazer hoje, dizer que a farra acabou hoje, não vai acontecer. Aí acontece isso. Acho que a diferença é essa, o planejamento a longo prazo. O Fortaleza não saiu da Série C para a Série A com um passo só. Ele deu passos dentro do tamanho de torcida, do tamanho de, enfim, tudo que a relevância, o patamar que tem o Fortaleza, ele deu passos medindo seus passos até chegar até aqui. Não foi, de repente, ele apareceu na liderança da Série A. Perfeito, é isso aí. Bom, e mais ainda, né? O Fortaleza tem dificuldades que muitos outros clubes no Brasil não têm, como hoje eu cansei de encontrar delegação do Fortaleza em aeroporto na terça-feira e o time jogar na quarta, porque não dá, às vezes, para sair direto, né? Tem que vir para São Paulo para depois ter que viajar. Então, hoje tem oi, fretado. diga. Hoje o Fortaleza tem voo fretado, mas é o caso Olha lá. Hoje o Fortaleza trabalha com voo fretado o tempo inteiro. Ano passado eu viajava para a Argentina, esse ano para Rosário com voo fretado, justamente para contrapor esse problema. Claro. A distância continua maior. O exemplo que eu sempre lembro é de 2022, quando o Fortaleza começou a voar de fretado e o Dorival Júnior era técnico do Ceará. E no começo da Copa do Nordeste, em fevereiro de 2022 ou em março de 22, o Ceará foi fazer um jogo contra o Sergipe, em Aracaju. E o Ceará fez um voo Fortaleza, Viracopos, em Campinas, para voltar para Aracaju. Ele desceu para São Paulo, para Campinas, para voltar para Aracaju, por causa das dificuldades logísticas de fazer uma viagem Fortaleza-Aracaju. E isso era o que o Fortaleza estaria sujeito hoje. Para ir para Rosário, teria que parar em São Paulo, eventualmente passar 3, 4, 5 horas esperando em São Paulo. Hoje ele tem o voo fretado.